Olá e bem-vindos ao EscoliosiCast, uma iniciativa do Instituto de Escoliose Patrícia Ítalo Mendes e mais uma ação do Projeto Escoliose Brasil. Isso, um projeto que a gente chama de uma utopia pela conscientização da escoliose, que nasceu lá em 2011, junto com o nosso instituto. Exato, um centro especializado com sedes no Rio de Janeiro desde 2011 e também em São Paulo. E hoje a gente vai fazer uma análise aprofundada de um tema que, olha, gera muita confusão: o tratamento da escoliose. Muita mesmo. A gente recebeu vários artigos, várias anotações que mostram que, muitas vezes, toda a atenção se volta para um único número, o famoso ângulo de Cobb, medido no raio-x. Exatamente. E a nossa conversa hoje é para propor uma mudança radical de perspectiva. A ideia é que focar só nesse número é como, sei lá, tentar consertar um carro olhando só para o velocímetro. Boa analogia. Ele te diz a velocidade, mas não fala nada do motor, da direção, né? A discussão hoje é sobre o que é o motor por trás da escoliose. Certo. Então a missão aqui é desconstruir um pouco essa obsessão com o ângulo de Cobb, vamos entender o que está por trás dele e descobrir por que o tratamento de verdade é muito mais sobre biomecânica e função do que simplesmente desentortar uma coluna. Para começar, vamos direto ao ponto. Por que tanto foco nesse ângulo? Para muitos parece que a única coisa que importa é o grande vilão da história. Então, o ângulo de Cobb virou padrão porque ele é uma ferramenta de medição, assim, relativamente simples de usar. É um jeito de quantificar a curva que a gente vê de frente, naquele raio-x 2D clássico. O problema, e acho que esse é o ponto de partida de toda a nossa análise, é que a escoliose não é um problema 2D. Certo. Ela é uma deformidade tridimensional e, mais importante, dinâmica. Dinâmica no sentido de que ela está sempre mudando, principalmente num corpo em crescimento. Precisamente. Focar só no Cobb é como tirar uma foto de uma tempestade se formando e achar que entendeu o clima. Você ignora a rotação das vértebras, que é o giro da coluna, e, o que é crucial e muitas vezes negligenciado, as alterações no perfil da coluna, o que a gente chama de plano sagital. Ok, você falou em plano sagital. Para quem está ouvindo, vamos deixar isso bem simples. A gente está acostumado a ver o raio-x de escoliose de frente, que mostra a curva em S ou C. Isso. O plano sagital é basicamente olhar essa mesma coluna de lado, certo? É a dimensão da profundidade. Perfeito. Exatamente isso. E o que as fontes argumentam é que é nessa visão de lado, no plano sagital, que se escondem os verdadeiros motores da instabilidade. Entendi. Então, o ângulo de Cobb acaba sendo só a consequência visível de um desequilíbrio muito mais complexo. Numa das fontes que a gente analisou, tem uma analogia ótima que diz que tratar a escoliose olhando só para o ângulo de Cobb é como tentar baixar a febre sem tratar a infecção. É a lógica perfeita, né? O grau da curva é o sintoma, um reflexo superficial. A infecção de verdade, a doença por trás, é o desequilíbrio de forças que age na coluna, e especialmente durante o estirão de crescimento. Mas espera aí, se o Cobb é uma métrica, assim, tão falha, por que ela é o padrão ouro na medicina há tanto tempo? Os médicos estão todos errados? Não é que estejam errados, mas talvez usando uma ferramenta que é limitada. O Cobb é útil para classificar a gravidade, para monitorar a progressão em termos gerais. Certo. O problema começa quando o tratamento tem como único objetivo reduzir esse número, ignorando toda a mecânica por baixo. É a diferença entre, sei lá, decorar para passar na prova e realmente aprender a matéria. Entendi. Você pode até forçar o número a baixar por um tempo, mas se a causa raiz não for tratada, o problema volta. Ok, isso me leva à próxima pergunta. Se o ângulo não é a causa, o que de fato faz a curva piorar? Por que ela progride às vezes tão rápido? Aqui a coisa fica realmente interessante. O conceito central que guia essa progressão, segundo as fontes, é o ciclo vicioso de um pesquisador chamado Ian Stokes. Funciona assim. Uma pequena curva inicial, por menor que seja, já cria uma carga assimétrica nas vértebras. Ou seja, um lado da coluna começa a receber mais pressão que o outro. A gravidade, que deveria nos ajudar, começa a trabalhar contra a estabilidade. Peraí, então o corpo, na tentativa de crescer, acaba virando seu próprio inimigo. A resposta biológica ao problema piora o próprio problema.
Exatamente. É um ciclo que se autoalimenta. Essa é a definição perfeita. É um ciclo que se autoalimenta. E ele é governado por um princípio biológico muito bem estabelecido. Então, essa pressão desigual não é só uma força mecânica. Ela literalmente diz aos ossos como eles devem crescer. Ou, melhor, como não crescer, né? Sim, é a lei de Ruther-Volkmann. É um princípio da biologia óssea que diz de forma bem simples que o excesso de pressão numa placa de crescimento inibe o crescimento do osso. E do outro lado? Do outro lado, onde tem menos pressão, no lado convexo da curva, o crescimento acelera. Com o tempo, essa pressão assimétrica faz as vértebras crescerem em formato de cunha. O que aumenta a curva. E aumenta a curva. E aí o ciclo se repete e se intensifica como uma bola de neve descendo a montanha. Entendi. Nossa, isso muda tudo. Então, um tratamento eficaz não pode só segurar a coluna no lugar com força bruta. De jeito nenhum. Ele precisa quebrar esse ciclo de uma forma inteligente. Precisa inverter a lógica do ciclo. Como assim inverter a lógica? O objetivo de um tratamento biomecânico, seja com um colete moderno ou com exercícios específicos, é tirar a pressão do lado côncavo, o lado de dentro da curva. A ideia é permitir que a placa de crescimento daquele lado acorde, Fábio, e volte a crescer de forma mais simétrica. Se a gente só corrigir o COB com força, sem mudar essa dinâmica, a curva tende a voltar assim que o colete ou a força externa for removida. É para estar a infecção, não só a febre. Exatamente. A causa, não só o sintoma. Ok, então o hardware, que são os ossos, está preso nesse ciclo de crescimento torto. Mas e o que comanda o hardware? As fontes que a gente recebeu falam muito sobre o software por trás disso tudo, o sistema nervoso. Ótima transição. A estabilidade da coluna, em qualquer pessoa, depende de 3 sistemas que trabalham juntos. O passivo, que são os ossos e ligamentos, o ativo, que são os músculos, e o de controle neural, que é cérebro e os nervos, o nosso computador central. E na escoliose idiopática, que é a mais comum, as evidências indicam uma falha nesse sistema de controle no software. Exato. É como se o GPS interno do corpo ficasse descalibrado. O cérebro começa a aceitar a postura simétrica como se fosse o normal, o novo centro. Ele para de lutar contra a curva. Ele para de lutar e começa a trabalhar para manter a curva. O corpo perde a noção de onde está o próprio eixo no espaço. E as pesquisas que a gente viu também apontam para assimetrias muito específicas nos músculos que ficam do lado da coluna, os paravertebrais. E não é só um lado ser mais fraco que o outro, que seria a explicação mais óbvia, né? Não, é bem mais sutil. Existem diferenças de volume, de gordura infiltrada no músculo e, o que é fascinante, até no tipo de fibra muscular. Como assim, tipo de fibra? Um lado pode ter mais fibras de contração rápida, para força, enquanto o outro lado, o do lado de dentro da curva, mostra uma conversão para fibras que se cansam mais rápido. Esse lado simplesmente não consegue mais sustentar a postura por muito tempo. E essa assimetria muscular está diretamente ligada à gravidade da curva? Sim, totalmente correlacionada, o que reforça a ideia de que o tratamento não pode ignorar esse sistema de jeito nenhum. Claro. É por isso que uma abordagem puramente passiva, tipo só usar um colete sem mais nada, tem suas limitações. A gente pode alinhar a coluna com o colete, mas se não ensinarmos o cérebro e os músculos a sustentar essa nova posição... A gravidade e os padrões antigos vencem de novo quando o suporte sai. Exatamente. É como aprender a tocar um instrumento. Não adianta ter o violão perfeitamente afinado se os seus dedos, os músculos, não aprenderam a nova música e sua mente, o cérebro, ainda quer tocar a melodia antiga e torta. Essa analogia é perfeita. O tratamento precisa incluir essa recalibração do software, um reaprendizado motor para o corpo encontrar e memorizar a nova postura. É um trabalho ativo. Certo. Já entendemos que a visão de frente, o COB, é limitada, que o software neuromuscular é fundamental. Mas vamos voltar para a questão dos 3D. As fontes dão muito destaque ao plano sagital, a visão de perfil. É quase a peça que faltava no quebra-cabeça. E com toda a razão. Esse talvez seja um dos erros mais perigosos de uma abordagem superficial. A escoliose idiopática está muito associada a uma retificação da cifose torácica. O que isso quer dizer em termos simples? Quer dizer que as costas, na região do tórax, perdem a curvatura natural para fora.
Elas ficam mais retas. A gente chama de dorso plano. E por que um dorso plano é um problema? Intuitivamente, a gente pensa que reto é melhor do que curvo. Pois é, mas as curvas da nossa coluna não são defeitos, elas são a engenharia genial do nosso corpo para absorver impacto e distribuir cargas. Uma coluna torácica chata é instável, ela perde essa capacidade de absorção de choque. E a famosa giba, aquela proeminência das costelas que incomoda tanto esteticamente, tem a ver com isso? Totalmente. A rotação das vértebras que empurra as costelas para trás e causa giba é, em parte, uma fuga biomecânica para compensar esse achatamento de perfil. Uma fuga? Sim. A coluna, perdendo a curva de lado, escapa para o lado e em rotação para encontrar um novo equilíbrio. Um equilíbrio instável, mas um equilíbrio. Isso é muito contraintuitivo. Quer dizer que um tratamento pode até diminuir o COB, o raio-x de frente parece melhor, mas a situação geral pode ter piorado? Exatamente. E aí está o perigo. Um tratamento que foca só em reduzir o COB pode, sem querer, deixar as costas do paciente ainda mais planas. O raio-x de frente melhora, a família fica feliz, mas a coluna ficou biomecanicamente ainda mais instável. Ou seja, esse tratamento falhou? Biomecanicamente falhou, mesmo que o número tenha melhorado. Então, como se mede o sucesso real? Se não é só o COB, o que é? O sucesso real de um tratamento se mede pela capacidade de restaurar as curvas fisiológicas da coluna em todos os planos, especialmente a cifose torácica, e de desenrolar a rotação. Não é sobre deixar a coluna reta como um cabo de vassoura. É sobre restaurar a harmonia dela. Exato, a harmonia tridimensional e principalmente a função. Uma coluna funcional é estável e eficiente. Então, para a gente resumir, qual seria a grande mensagem por trás de toda essa análise? A mensagem é clara. Não tratamos graus, tratamos o crescimento e a função. Uma redução no ângulo de COB só tem valor de verdade se for o resultado de uma coluna que se tornou biomecanicamente estável, que parou aquele ciclo vicioso e que reaprendeu a crescer de forma equilibrada. Confesso que é uma perspectiva difícil de absorver no começo. A vida de um paciente, de uma família, gira em torno de baixar aquele número. É desconcertante no início, mas também é imensamente libertador e esperançoso. Por quê? Porque tira o foco de uma luta contra um número e coloca em um processo dinâmico de guiar o corpo. Em vez de uma guerra contra a própria coluna, vira uma colaboração com a biologia do crescimento. É uma abordagem muito mais encorajadora e, honestamente, muito mais lógica. E para a gente finalizar, fica aqui uma reflexão. As fontes descrevem o corpo como uma estrutura de tensegridade, onde ossos e músculos vivem num equilíbrio constante de tensão e compressão. Pensando nisso, para além da escoliose, que outros aspectos da vida moderna, sei lá, hora sentado, uso de celular, podem estar silenciosamente perturbando esse balanço biomecânico sem que a gente perceba? Fica aí o pensamento. A gente agradece a companhia e convidamos todo mundo a se inscrever no canal para não perder os próximos episódios do EscolhoCast. Até a próxima!